Você está pensando em construir, mas, por um lado, tem a dificuldade financeira, e de outro, a questão do tempo, do trabalho que dá. Quer conhecer um sistema construtivo diferente? A construção com blocos estruturais? Então acompanhe a entrevista de hoje com o casal Paulo Fioriti e Carla Nis, da região da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, porque eles fizeram uma casa e uma área de churrasqueira belíssimas. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E o nosso bate-papo de hoje é com o casal Paulo Fioriti e Carla Nis, que moram na região da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, e vão contar para a gente sobre uma construção muito diferente que eles colocaram em prática e que está lindíssima, uma construção com blocos estruturais. Gente, primeiro, obrigado pela disponibilidade de vocês de cederem o tempo aí para conversar com a gente do canal. E a primeira pergunta que eu vou jogar para vocês é: como é que vocês foram parar aí nesse terreno? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente que agradece. É muito legal estar aqui contando um pouquinho da nossa história. E o terreno foi uma sorte, na verdade. Minha avó comprou esse terreno Há muitos anos há atrás. muitos anos atrás. E por parte da família, eles queriam vender. Eu falei para eles, gente, vocês estão ficando louco. Olha essa vista que a gente tem aqui. Esse terreno, se você vender, você nunca mais vai achar outro igual. Então a gente não pode vender, porque aí eu e meu irmão, construiu ao lado da minha casa aqui, a gente começou a enfiar na cabeça dos meus parentes que a gente deveria usar esse terreno para construir, e deu certo. E aí, a partir do momento que vocês tinham o terreno na mão, que vocês decidiram que iam construir, como é que foi o processo para vocês chegarem nessa decisão de utilizar o sistema construtivo de bloco estrutural? Isso já estava na cabeça de vocês? Vocês já conheciam? Não, na verdade, a gente tinha muitas ideias e pouco dinheiro. E aí nós começamos a pesquisar tipos de casa, tipos mais alternativos. A gente até na época a gente pensou em construir uma casa container. Só que como foi bem no meio da pandemia, os containers subiram muito de preço, ficou inacessível assim. A gente falou, não, vamos deixar essa ideia de lado. Aí pesquisamos também Casa de madeira, né? madeira. Casa de madeira pré-moldada. Pré-moldada? Não sei se é pré-moldada. Vai mudar. Que já vem pronta, assim, os kits, sabe? Também pesquisamos. Mas aí precisava de mão de obra, a gente não sabia se a gente ia conseguir uma mão de obra boa. A gente viu falar muito que poderia dar ruim se não tivesse uma mão de obra boa. E aí nós encontramos a casa de bloco, que parecia uma alternativa viável pra gente. E a gente começou a pesquisar muito, É. profundamente, assim, assunto. Tudo que tinha sobre casa de blocos a gente pesquisava. O que chamou a atenção na Casa de Blocos foi que a gente começou não, você não achava muita informação falando custos. Você falou assim, vamos pesquisar preço de bloco. O que ela consegue fazer para a gente economizar? Primeiro seria, é um pouco mais rápido para levantar os blocos do que o tijolo, porque eles são maiores, então acaba assentando mais rápido, então agiliza um pouco na mão de obra. Não E tem o reboco. aí não tem a parte do reboco. O único, porém, é que o acabamento, a gente tem que falar muito isso para o pessoal da mão de obra. A casa começa no acabamento. Perfeito. Agora, vamos explicar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, porque pode passar uma impressão equivocada de que nós estejamos falando de blocos comuns. Não Ah, é sim. esse o caso, né? Existem os blocos comuns e existem os blocos estruturais que são diferentes, né? Totalmente diferente. Então, vou explicar o que eu aprendi sobre a parte estrutural. O bloco estrutural, ele é um bloco que ele é mais resistente que um bloco comum. Que o bloco comum eles chamam de bloco de vedação. E o que os blocos estruturais fazem de diferente do bloco de vedação? Você não necessita fazer os pilares na casa. Quando você está fazendo uma casa normal, você vai sempre, a cada tanto espaço, você tem que fazer um pilar de sustentação. O bloco estrutural é feito o pilar dentro dele. Eles são furados, os blocos são furados, e você vai colocar o ferro dentro do bloco e preencher de concreto nos pontos que seriam o pilar. O que deixa a nossa casa sem nenhum pilar à mostra. Então ela fica com essa aparência toda só com os blocozinhos. Então fica um acabamento mais bonito. E nisso também economiza, porque não precisa fazer caixarias. Você não gasta com Isso, madeira com para fazer madeira. caixarias para fazer os pilares também. Já faz diretamente no bloco.
E aí, vamos trabalhar o passo a passo. O básico é, você faz a terraplanagem e aí você faz um radier, o alicerce de concreto, né? No nosso caso, aqui foi um desaterro e era uma terra muito dura. O radier, a gente optou por ele, do jeito que a gente fez aqui, ele ficou num preço muito próximo do que ficaria os baldrames, né? E a gente ganhava o contrapiso já com o radier. E a mão de obra também foi muito mais rápido, porque foram 3 dias. 3 dias. Se fosse baldrame, ia levar muito mais. Eu acredito que uma semana para mais. Uma coisa muito importante, se você pensa em fazer, a pessoa que está assistindo aqui, ela pensa em fazer uma casa de blocos, a casa de blocos é bom você considerar antes, no projeto, onde será os pontos de encanamento hidráulico e até alguns de energia. Por quê? Na minha casa, esses pontos vêm subterrâneo. Então, na própria fundação, já deixei os canos saindo, fizemos a marcação tudo certinho, os canos saindo no lugar certo, porque eles vêm por dentro da parede e passam por baixo da casa. Então, isso já estava no projeto, foi algo que você tem que pensar antes, porque depois que você faz um radinho, você não consegue mexer nele. Em todas as tomadas, todos os lugares que eram para ter tomadas, foi tudo avisado para os pedreiros. Na hora que chegou nas alturas das tomadas, a gente começou a marcar aqui, 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 porque ali eles já iam deixando os conduítes saindo por dentro do bloco, enquanto estava subindo já. Porque, por exemplo, a certos níveis do bloco, vai ter, além do pilar, que é preenchido com concreto e ferro, vai ter as canaletas, que elas fazem na horizontal a amarração. Então, ali vai ter concreto. Então, o conduíte já tem que estar passando ali dentro na hora que for concretado, porque senão depois você não consegue alterar. Então, tem que ser tudo planejado antes. O projeto é fundamental. A maior dúvida do nosso perfil, geralmente, é a nossa casa não tem amarração. Essa casa não tem amarração, essa casa vai cair. Muita gente fala isso. E, na verdade, tem. É que essas pessoas não estão muito familiarizadas com esse tipo de amarração. Que já foi levantada, né? Já tem 2 anos, e quase 2 anos, e não tem nenhuma trinca. Muito legal. Aí não tem nem o que questionar, né? E aí, quando você vai subindo por esse sistema estrutural, quando você vai subindo, como você já falou, você tem que deixar todos os vãos, né? Não é uma coisa que dá para depois você mensurar. Você já vai subindo, você já sabe onde tem porta, onde tem janela, e você já vai deixando os vãos para portas e janelas, externas e internas também, né? Tudo. Uma casa de blocos, ela tem que ter um projeto com tudo pensado. Onde vai ter janela, qual é a altura da janela, onde vai ter portas, onde vai ter canos, isso é muito importante. Inclusive, se você quiser futuramente aumentar a casa também, você já tem que deixar no projeto. Senão fica difícil, né? Não dá para quebrar a parede depois, para a gente abrir. Vou fazer um cômodo aqui, mas eu quero abrir essa porta. Não tem como quebrar, porque é estrutural, então corre risco. A partir do momento que eles definiram, não, nós vamos fazer a construção de bloco estrutural. Para decidir quem ia fazer, foi muito complicado. E como é que foi essa contratação? Tipo chave na mão? Eles se responsabilizam por tudo e te entrega a casa pronta? Como é que é? Na verdade, a gente teve muita sorte. Sorte mesmo. Foi sorte, de verdade. Foi sorte. Foi tipo assim, um pedreiro que caiu do céu, na hora que a gente precisava. Porque é uma cidade pequena aqui onde a gente mora e é difícil encontrar uma mão de obra especializada, ainda mais em bloco estrutural. Coisas diferentes que é a nossa casa. Só que aí, um dia... se você quiser contar, a gente foi almoçar na casa da madrinha dela. E aí a gente tava conversando, aí ela tinha um namorado e ele era pedreiro. E a gente contou que a gente ia construir uma casa de blocos. E ele falou assim, nossa, mas eu trabalhei muito tempo em São Paulo com blocos. E ele trabalhava para um grupo, para uma empresa. Só que eles queriam fazer a empreitada, né? Que é o preço para entregar a casa pronta. Só que isso é algo que a gente, depois de ter estudado muito, a gente tinha em mente que para nossa casa conseguir ficar mais barata, a gente não podia pagar a empreitada.
porque Eles cobram um valor, tipo, de uma casa tradicional. eles E a nossa consideram, casa não é uma casa tradicional, né? eles consideram um metro. A nossa casa tem aproximadamente 104 metros. Eles falam, o metro quadrado da construção hoje é tal e te passa o valor assim. Só E aí que, tanto faz se é alvenaria ou bloco estrutural. exatamente, aí a gente conseguiu ainda convencer o chefe dessa construtora a fazer pagamento por dia, tanto do pedreiro, teve maior parte do tempo, teve 2 pedreiros e um servente. Então, a gente pagava o dia deles. Ok, ok. Acho que isso foi o grande diferencial. Eu vou até divulgar os números aqui. Se eu não me engano, depois eu posso conferir e te mando certinho os valores. Mas acho que a gente gastou 32 mil com mão de obra e a empreitada que eles passaram era 47 mil. Nossa, quase 50% acima, né? É bastante coisa. A diferença ficou bem grande. Um mês, gente. Um mês a casa levantada, já começando a fazer o telhado já. E forro, tudo. É A bem casa rápido mesmo. foi muito rápido. Para É isso que subir eu tô paredes falando. foi Foi nisso rápido. que a gente economizou em mão de obra. Pensa, em um mês de mão de obra, E, pagando por dia. Então valeu a e é pena. legal ressaltar que foi um mês eles sendo cuidadosos com o bloco. Eles pegaram, frisaram os blocos, limparam os blocos quando sujava. Então não foi assim tudo corrido, fizeram com carinho. Agora, vocês começaram a falar de telhado, e o telhado foi uma coisa que me chamou a atenção, porque vocês optaram por uma solução diferente também. O telhado de vocês, ele fica escondido, né? As paredes laterais, elas encobrem Isso. o telhado, é isso? Isso foi uma decisão de vocês? Vocês queriam assim? O Sim. nosso telhado ele é diferente. Primeiro, a gente fez em vez de muita gente quando vai fazer os telhados, eles fazem a patibanda que eles chamam, né? Ela sai um pouco da casa e faz. O nosso subiu reto. Porque seguindo os blocos estruturais, fazer esse movimento assim não seria Recorte, esse né? recorte não seria tão simples. Então, vamos simplificar, depois a gente pensa em um acabamento diferente. O telhado em si, ele foi feito com telhas ecológicas, também saindo do padrão. Além dele ficar escondido, a gente optou por comprar telhas ecológicas. O que elas são? Elas são feitas de material reciclado. Sei lá, tubos de pasta de dente, coisas assim, plásticos de forma geral. Eles são, tipo, derretidos, juntados, tudo assim. Prensados, né? Tipo prensados, aí recebe uma camada que gruda eles, depois vem uma lã, não uma lã, uma manta de alumínio refletiva, que ajuda a diminuir o calor. Reduz, eles falam que reduz até 30% do calor, né? Comparado às comuns. Muito legal e diferente. Diferente. E aí vocês tiveram. A estrutura do telhado é uma estrutura de madeira, né? Comum. Que eu acho que também acabou de alguma maneira significando economia, porque essas telhas são bem leves, então você não precisa de uma madeira muito parruda para Muito sustentar leve. esse telhado, né? Ela tem o tamanho da brasilite comum, sabe? Aquelas fibrocimento. A telha ecológica tem muito próximo daquele tamanho. Então, elas são grandes. Logo, por ser grande, não precisa ter muita madeira entre elas. Então, foi bem tranquilo. Só que elas são mais resistentes com o brasilite, porque elas não quebram facilmente. Na verdade, a gente fez teste na época, a gente pulou em cima da telha, tudo para ver se quebrava, e ela não quebra. Não. A gente colocou ela no chão e começou a pular, não quebra. Nem entorta também. É porque é plástico, né? E aí, na parte de dentro, vocês também tiveram uma ideia diferente, que a mim, pelo menos, chamou muito a atenção, que foi a ideia de fazer o forro com o compensado naval. Eu fiquei olhando as imagens que a gente está colocando no ar, inclusive, nunca que eu ia imaginar que aquilo é compensado naval. Como é que vocês tiveram essa sacada? Esse foi eu, né? Fui eu, Pinterest da vida. Vi uma casa na gringa, era lá na Austrália, e eu falei, eu quero esse forro. E era uma casa de blocos, e era com esse forro. Só que aí a gente não sabia se quem que ia fazer isso? Ninguém sabe como é que faz isso, né? Não é comum. Só falei assim, nossa, eu não queria saber de laje, não queria saber de drywall, não queria saber de nada. Eu falei, eu quero esse forro de madeira, porque eu acho que vai combinar a madeira com cinza, com preto, estilo industrial, vai ficar legal. Assim, e aí a gente pesquisou, né? A gente estava com dinheiro apertado.
e a gente pesquisou bem e viu que seria uma opção viável. Isso influenciou muito na escolha, porque na época o nosso dinheiro já estava ficando apertado. Então, uma laje acaba ficando caro. Então a gente achou essa alternativa e ela já estava apaixonada nessa ideia e só foi. O pedreiro, o principal lá, ele trabalha com madeira. Ele sabe mexer com madeira. Olha, é tudo sorte, tá vendo? Não, aí falou, não, dá para fazer. Eu faço, ele falou, dá para fazer. Mas foram placas de compensado naval de 6 milímetros que nós usamos. Isso, fina, porque senão fica muito pesado. Tinha diferença de cores nas placas. Umas eram mais escuras, outras mais clarinhas. A gente corrigiu isso pegando o verniz. Aí a gente pegou uma cor e colocou pigmentos, sabe? Embuia com... Não lembro o outro. Não lembro o outro. Mogno, acho que era, né? Aí a gente conseguiu chegar nessa cor que é hoje. E eu gosto dessa cor. E ele ficou muito legal. Combinou perfeitamente com o espaço. Nossa. E mais uma coisa também, não sei se a gente fala, não sei até se você vai perguntar isso, a gente colocou em cima desse compensado, desse forro, a gente colocou lã de vidro para não esquentar a casa. Como a nossa casa não tem laje, a gente pensou nisso. E realmente funcionou também. E nos dias mais quentes do verão, eu coloquei uma escada e colocava a mão no forro assim, não tinha nenhum ponto quente. Então, a telha, mais com a lã de vidro, funcionou para isolar a parte do calor do telhado, né? E aí, outra coisa que eu achei muito, muito sacada de vocês, falando do lado de fora da casa de vocês, é que vocês usaram o muro, um dos muros de divisa de terreno, para fazer um jardim vertical ali. Como é que vocês tiveram essa ideia? Ficou muito legal. Pode contar, a ideia é sua. A ideia também foi Pinterest. A gente pesquisou, encontrou e não sabia se dava para fazer. E aí descobriu que dava para fazer. Inclusive, o nosso muro, ele não é feito com bloco estrutural. Ele é feito com bloco de vedação. Que não precisava ser bloco estrutural. Ele não vai receber nenhuma carga, é só para dividir os dois terrenos mesmo. E aí, o que era? A gente fez um cálculo, assim, colocou os blocos para ver quantos vasinhos. Eu até achei que tem muito vaso, mas ficou com bastante vaso mesmo. O vaso nada mais é do que um bloco. Em vez dele estar assim, ele está assim. E aí o bloco fica dos dois lados. É um bloco de 3 furos, na verdade. De 3 furos. E aí o furo do meio fica acompanhando a parede, assim, né? Ele acompanha a parede e o virado fica um furinho para cá e um furinho para cá. Então o meu irmão, que é o proprietário do outro lado do muro, também tem vasinhos. Que legal. Eu achei que vocês tivessem colocado nesse do jardim um bloco de 2. Mas como é o seu irmão, vocês já fizeram para os dois lados, já. Na verdade, ele já preencheu todos os vasinhos dele. A gente ainda não. Eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa mais colorida, sabe? Colocava plantinhas vermelhas, plantinhas verdes. E aí, falando da churrasqueira, que também foi uma construção que, pelo menos parte dela, foi feita em bloco estrutural, né? Vocês mesclaram um pouco, porque tem também pilar de concreto, né? É verdade. Sim. Na verdade, a churrasqueira, as paredes todas são de bloco estrutural, são os que sobraram É verdade, a gente comprou e sobrou da casa. Sobrou da casa, a gente comprou um pouco a mais e já fez. Na verdade, deu certinho, não sobrou nenhum bloco. Não sobrou nenhum, não sobrou e não faltou. Deu certinho. Nenhum? Nenhum. Sobrou um quebrado, mas um conta. Aí, os pilares, na verdade, eles foram feitos para sustentar o telhado, que como é uma área aberta, eles só estão lá para sustentar o telhado mesmo. E aí a gente fez ele da forma tradicional. Ok. Só que a gente teve um problema quando a gente foi fazer essa área de churrasqueira. O que aconteceu? A gente perdeu o nosso pedreiro, ele vazou. Falou assim, não quero mais trabalhar com obra. Ele decidiu que não ia mais trabalhar com obra. Na verdade, ele abriu um restaurante, a comida é muito boa e tal, só que ele abandonou as obras. E aí a gente falou, e agora? Tá todos os blocos aqui, os blocos estavam sujando no tempo e tudo mais, a gente queria fazer, né? Demorou um pouquinho.
E aí... Isso afetou. O acabamento ficou mais feio. Os blocos já estavam um pouco sujos por ter ficado no tempo, e aí eles não tiveram cuidado tipo, de limpar o bloco também, quando estava fazendo, levantando as paredes, então ficou muito manchado. A gente tentou lavar, tentou com a VAP, tentou com tudo, e não saiu. Também teve muitos blocos que estavam com terra, né? Aí vermelha, acabou não saindo. A gente acabou optando por pintar toda a parte ali da churrasqueira com tinta piso. E a lógica de construção que vocês utilizaram na churrasqueira foi bastante semelhante à da casa, né? O telhado é a estrutura de madeira com as telhas ecológicas também. Não. Para esse caso específico, a gente, como ia fazer uma área, e a gente é muito preocupado com calor, a gente então colocou telha sanduíche, que é aquela com telha galvanizada, isopor e... É aquela metálica com isopor no meio, né? Só que a gente pediu para a empresa que fazia as telhas pintar ela de preto. A parte de baixo que seria um forro, porque a gente não precisava gastar dinheiro com forro. Aí eles pintaram de preto, ficou perfeito o preto com a madeira, assim. Nossa, ficou muito lindo. E deu certinho. E vocês deixaram aparente. Isso. E não ficou quente. Não ficou quente, isso é uma coisa muito importante. E funcionou para a proposta dela, que era não deixar quente. Agora, uma coisa que vocês fizeram, que eu também achei muito legal, foi os caminhos, as pisadas que vocês fizeram de placas de concreto. Como é que foi essa ideia? Onde você tirou essa ideia? Foi você que tirou essa ideia? Ah, também. Não, foi meu irmão. Não, eu já tinha visto, eu queria fazer, só que o teu irmão também queria fazer, o irmão dele queria fazer, e eu também queria fazer, só que eu não sabia como fazer, porque eu sabia que pedra era caro. E a gente não tinha condição de fazer com pedra. Aí o irmão dele tinha pallets sobrando, ele pediu pro pedreiro fazer formas. Aí ele fez o tamanho que ele ia usar na casa dele. Fez essas formas que são retangulares, né? Ele fez o formato certinho de cada pisante ali, com concreto, né? Uma base para ele colocar e jogar o concreto em cima. Foi uma ideia assim, bem simples e funcional. Foi rápido também, né? Foi. A gente jogava esse molde, preenchia com pedra e cimento certinho, aí depois ele fazia o acabamento em cima e tá pronto. Aí depois a gente só pintou com a mesma tinta. Eu acho que ele fez uns 4, 5 moldes e aí foi fazendo aos poucos. E depois a gente só pintou. Foi super simples isso. É isso que eu ia perguntar. O único acabamento que teve foi pintura. Foi. Nossa, foi. Lógico que ele tomou cuidado certinho de alisar, deixar retinho e tal, mas normal. O papo com o Paulo e a Carla tá muito legal, mas a gente tem que fazer uma pausa agora para voltar na semana que vem falando sobre acabamento e decoração que eles fizeram na casa e na churrasqueira deles. Você não perde por esperar, na semana que vem tem mais. Até lá!